Capítulo 17. Pequena Tartaruga. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Bai Xiaoxun acordou cedo. Assim que saiu da cabana, olhou para o bambu espiritual do inverno e viu que já estava tão alto quanto a metade da altura de uma pessoa comum. Ele balançou a cabeça com satisfação, depois saiu do pátio e caminhou em direção ao pavilhão dos 10.000 medicamentos. O sol se erguia sobre o horizonte, emitindo feixes cintilantes de luz em todas as direções. A luz solar multicolorida passava por entre as brumas como carpas douradas, era uma visão verdadeiramente espetacular. Bai Xiaoxun estava correndo ao longo de um caminho junto com muitos outros discípulos da seita exterior. Ele não reconheceu nenhum deles, o que fez com que ele de repente sentisse falta dos seus irmãos mais velhos dos fornos. Eu me pergunto o que o irmão mais velho está fazendo, e o terceiro gordo Eipin suspirando, ele caminhou por cerca de 1 hora, até que o sol estava alto no céu. Finalmente, ele viu o pavilhão dos 10.000 medicamentos, e as chocantes 10 estelas de pedra fora dele. Essas estelas de pedra eram a característica que identificavam o pavilhão dos 10.000 medicamentos. Uma luz verde emanava deles, subindo a 100 ou mais metros para cima no ar. Era uma visão incrível, como 10 gigantes em pé, completamente intimidante. Visivelmente na superfície das pedras, as estelas tinham linhas de texto, um sistema de classificação que ia de 1 a 100. Na direção do topo, não havia nomes, apenas várias imagens, que eram de fato das insígnias de vários escolhidos da seita externa que se tornaram famosos boticários no pavilhão dos 10.000 medicamentos. Cada boticário tinha uma insígnia única que usaria para marcar os medicamentos espirituais que tinha inventado. Era uma tradição que permanecia ao longo dos séculos, e, portanto, era uma ilustre honra para todos os boticários. Da última vez que ele veio aqui, o Yunfei tinha explicado todas aquelas coisas brevemente. Mas agora que Bai Xiaoxun estava vindo aqui sozinho, ele não pôde evitar olhar as 10 estelas de pedra. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a atraente insígnia que tinha a posição de primeiro lugar da primeira estela de pedra. Era uma garrafa mágica. De acordo com Wu Yunfei, a garrafa mágica era a insígnia de Zhou Xinqi. O nome não era desconhecido para Bai Xiaoxun. Quando ele era um servo, ele se lembrava de estar sentado sob o luar quando o grande gordo Zhan mastigava uma raiz de ginseng e suspirava sobre Zhou Xinqi. Ela veio de um clã de mortais, e há vários anos atrás havia sido descoberta por um dos membros mais antigos da seita, que sentia que ela tinha um talento oculto em comum. Quando ela chegou à seita e foi formalmente testada, seu talento latente oculto causou uma grande comoção na seita Rio Espiritual. Ela tinha uma planta e vegetações raras em seu meridiano espiritual, o que não só fazia com que a sua velocidade de cultivo fosse muitas vezes maior do que o de uma pessoa normal, mas também a dava um surpreendente potencial quando se trata em sintetizar a medicina. Depois de se juntar ao pico da nuvem perfumada, ela se tornou a única aprendiz de Li Qingou e foi vista como a mais importante boticária da seita ao lado de Li Qingou, e um futuro pilar. De acordo com as regras da seita Rio Espiritual, não importava quão alto fosse o talento oculto de uma pessoa, eles não poderiam automaticamente torná-la um discípulo da seita interior. Portanto, Zhou Xinqi era como todos os outros escolhidos dos outros picos das montanhas na margem sul. Todos eles começaram como discípulos na seita externa, onde treinavam duro para se aperfeiçoar. No entanto, os recursos de cultivo a que eles tinham acesso eram efetivamente fornecidos pela seita interior. Todos sabiam que não demoraria muito para que Zhou Xinqi fosse aprovado e se tornasse um discípulo da seita interior. Além disso, ela era surpreendentemente bela, o que lhe rendeu a admiração de inúmeros discípulos. Por conta de todas essas razões, ela era muito famosa no pico da nuvem perfumada. Na verdade, os discípulos da seita interior não a consideravam pertencente à seita externa. Mesmo a conservadora seita interna, como um todo, a temia. Como Bai Xiaoxun considerou todas essas questões, de repente ele se sentiu muito curioso sobre Zhou Xinqi. Então ele se dirigiu de uma estela de pedra para outra, olhando de perto para as 10. Logo, ele ficou praticamente sem palavras. Zhou Xinqi é incrível. Destas 10 estelas de pedra, seu nome está em primeiro lugar em 8. Eu não vejo seu nome nas outras 2, provavelmente ela não competiu para aqueles ainda. Os olhos de Bai Xiaoxun estavam tão largos quanto o pires enquanto olhava para todas as estelas de pedra. Até agora, a multidão de discípulos que se reuniram em torno do pavilhão dos 10.000 medicamentos tinha aumentado a um número bastante grande. Bai Xiaoxun olhou para longe das estelas de pedra e encontrou o local onde ele poderia trocar seu pergaminho de jade pelo segundo volume das plantas e vegetações. Enquanto olhava ao redor, percebeu que realmente havia muitas pessoas presentes, quase como se estivessem se reunindo antecipadamente por algum motivo. De repente, ele ouviu pessoas conversando animadamente. A irmã Senior Zhou está vindo. Ha ha ha. Então os rumores eram verdade. A irmã Senior Zhou está vindo hoje. Não viemos em vão. A irmã Senior Zhou já conseguiu o primeiro lugar nos 5 volumes de plantas e vegetações e em 3 volumes das criaturas espirituais. Desta vez ela definitivamente vai desafiar o 4º volume das criaturas espirituais. O zumbido da conversa aumentou terrivelmente, a multidão também aumentou mais. Bai Xiaoxun estava preso no meio, mas felizmente ele não estava tão gordo como antes. Depois de empurrar um pouco, ele conseguiu sair da multidão. Assim que ele conseguiu sair na frente, ele olhou para cima e viu um raio brilhante de luz voando pelo ar. Era uma seda voadora azul, de pé sobre ela estava uma jovem vestindo a roupa da seita exterior. Longos cabelos negros voavam atrás dela ao vento, ela tinha sobrancelhas estreitas e semelhantes a fênix, seus olhos brilhavam tão frios quanto a lua. Sua tez era adorável, seu corpo fino e flexível. Enquanto voava em direção a uma das 10 estelas de pedra, um elogio surgiu dos discípulos da seita. Ela pousou e, sem sequer olhar em volta, dirigiu-se diretamente para uma das cabanas de madeira erguida debaixo das estelas de pedra. Foi somente neste momento que Bai Xiaoxun percebeu que todas as 10 estelas de pedra tinham cabanas de madeira debaixo delas. Na verdade, havia pessoas entrando e saindo de todas elas, e incluía a que a jovem tinha acabado de entrar. Os discípulos que estavam muito animados. Bai Xiaoxun olhou ao redor e encontrou um discípulo particular que parecia mais magro e mais fraco do que os outros, e se aproximou dele. Depois disso, ele se virou e pediu ao cara magro para dar mais detalhes sobre o que estava acontecendo.
Considerando que o jovem estava de bom humor, ele rapidamente deu uma explicação detalhada. A irmã Senyosou quer ser a primeira pessoa desde os tempos antigos até agora a ter o primeiro lugar em todas as 10 estelas de pedra. E ela é a única pessoa que poderia fazer isso. Tudo o que ela tem a fazer é fazer o teste para o quarto e quinto volume de criaturas espirituais, e, definitivamente, ela vai tomar o primeiro lugar em ambos. Bai Xiaoxun decidiu que a coisa mais importante era conseguir o segundo volume das plantas e vegetação, o que significava que ele tinha que ir fazer o teste na cabana de madeira apropriada. Se conseguisse, o segundo volume seria dele. Portanto, ele começou a abrir caminho através da multidão para a primeira estela de pedra. Não foi fácil, e depois que ele chegou lá, ele descobriu que todas as cabines já estavam ocupadas. Depois de esperar um pouco, ele viu um discípulo abatido sair de um deles, mas isso não o desencorajou de jeito nenhum. Ele imediatamente entrou na cabana. Uma vez dentro, era como se estivesse completamente separado da barulheira do exterior, tudo ali estava completamente tranquila. A cabana de madeira não era muito grande, e no meio, um tapete de oração foi colocado em frente a uma pequena estela de pedra. Bai Xiaoxun sentou-se de pernas cruzadas na forma prescrita, então pegou o pergaminho de jade que continha o primeiro volume das plantas e vegetação. Ele colocou-o contra a estela de pedra, e ele afundou para dentro. A estela de pedra estremeceu e começou a brilhar. De acordo com o que o irmão mais velho lá fora disse, agora é quando eu devo decidir qual insígnia me identificará como um boticário. Depois de pensar por um momento, ele riu e desenhou a imagem de uma tartaruga. Ele amava tartarugas, e embora seu desenho fosse um pouco deformado e feio, em seus olhos estava muito bom. A insígnia da tartaruga cintilou algumas vezes, Bai Xiaoxun respirou fundo. Ele acomodou seu ki e limpou sua mente, seus olhos começaram a brilhar intensamente. Finalmente, ele lentamente estendeu a mão e a colocou na estela de pedra. No momento em que ele a tocou, sons estrondosos encheram sua mente, e sua visão flutuou. Quando ficou claro novamente, ele não estava mais na cabana, mas em um mundo ilusório. Antes que ele pudesse dimensionar seu ambiente, uma luz brilhou na frente dele, e inúmeras plantas medicinais apareceram, preenchendo seu campo de visão. Nenhuma das plantas medicinais estavam intactas. Em vez disso, todas elas foram divididas em pedaços de 10 ou mais, e todos estavam espalhados. Apenas olhando em volta, era impossível dizer quantas plantas havia no total. Este é o método de teste do pavilhão 10.000 medicamentos. Foi o que incontáveis discípulos da seita externa do Pico da Nuvem Perfumada temeram. Ao longo dos anos, inúmeros discípulos tinham feito o teste, apenas para se sentirem completamente inúteis no final. Por causa disso, se o seu nome estivesse no top 100 da estela de pedra, você seria objeto de inveja e aprovação em massa. Isso era especialmente verdade caso você conseguisse o primeiro lugar, o que levava à fama total. Uma voz fria e sem emoção soou de repente, no tempo que leva uma vara de incenso para queimar, remonte às plantas espirituais. Os resultados do teste serão baseados no número total que você conseguiu completar. Você pode começar agora. É isso? Bai Xiaoxun pensou. Ele quase não podia acreditar. Ele tinha mergulhado completamente nos estudos das plantas medicinais no pergaminho jade ao ponto de que mesmo agora, ele já poderia detectar centenas de partes de plantas medicinais que ele poderia reunir. Ele estava realmente preocupado com esse teste, mas agora que viu o que era, soltou um suspiro de alívio. No entanto, ele ainda não estava completamente à vontade. Não pode ser assim tão fácil. Considerando que o teste é tão simples, o alvo objetivo a ser ultrapassado deve ser incrivelmente alto. Uma vez mais, sentindo-se nervoso, ele rapidamente acenou com o dedo no ar, apontando para uma dúzia de fragmentos de plantas medicinais. Imediatamente, esses fragmentos se juntaram, formando duas plantas medicinais. Em seguida, ele acenou com ambas as mãos no ar, sem sequer fazer uma pausa quando ele enviou inúmeros fragmentos de plantas voando para se juntarem. Uma planta medicinal após a outra foi formada, logo ele tinha 100 plantas medicinais. Ele olhou para cima em pensamento por um momento, e seu espírito se elevou. Ajustando tudo o resto, ele se concentrou completamente nos fragmentos de plantas medicinais, suas mãos começaram a voar rapidamente. Então, de repente ele pensou sobre o quão terrível seria falhar no teste, então uma determinação ainda mais cruel o preencheu. Seus olhos estavam completamente injetados de sangue, e suas mãos se moveram ainda mais rápido. 100 plantas. 200 plantas. 300 plantas. 500 plantas. 1000 plantas. O suor escorria pelo seu rosto, um vapor branco surgiu do alto de sua cabeça, e suas mãos voaram. Ele olhou em volta, identificando instantaneamente mais partes de plantas medicinais que poderiam ser juntadas. Quando ele estava memorizando as plantas medicinais no pergaminho de jade, ele tinha se dedicado tanto ao processo que ele tinha chegado ao ponto onde ele desejava poder moer as plantas em pó para estudá-los ainda mais. No entanto, isso não era possível, então ele só podia estudá-las minuciosamente até que ele sentiu que as entendia completamente. Se algum dos discípulos do lado de fora pudesse ver o que estava acontecendo, suspirariam em descrença. Para eles, aquele teste era tão terrível que fazia os cabelos de seus pescoços se levantar em linha reta. Nenhum deles podia imaginar o quão completo Bai Xiaoxun tinha pesquisado as plantas medicinais no pergaminho de jade. O tempo passou. 2.000 plantas. 3.000 plantas. Os olhos de Bai Xiaoxun estavam completamente injetados de sangue enquanto ele forçava as mãos a seguirem seu pensamento. Ele até contava com o poder do quarto nível de condensação de Qi, com medo de que ele não fosse capaz de acompanhar. Apesar de estar indo tão rápido, ele não tinha certeza se ele seria capaz de passar, então tudo o que ele podia fazer era render os dentes e continuar. 4.000 plantas. 5.000 plantas. 6.000 plantas. 7.000 plantas. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia passado, e ainda restavam alguns fragmentos de plantas. De repente, a luz começou a brilhar em toda parte, e sua visão flutuou. A cabana de madeira voltou a ser vista novamente, e o pergaminho de jade apareceu na superfície da estrela de pedra. Era o mesmo pergaminho que ele tinha colocado antes, que continha o primeiro volume das plantas e vegetação. Eu perdi alguns, mas apenas alguns, e ele pensou apreensivo.
Depois de pegar o pergaminho de Jade, ele saiu da cabana de madeira, sentindo-se completamente abatido. Foi nesse momento que ele ouviu os aplausos do lado de fora. Ele olhou em direção à cabana de madeira que Zhou Xinqi havia entrado. Quando ela saiu, seu nome apareceu de repente no primeiro lugar. Continua no próximo capítulo.